pessoal, então bem-vindos ao nosso webinar de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre dinâmicas do PENSE que envolvem notícias. Nós publicamos algumas dinâmicas de sexto ao nono, e essas dinâmicas, elas têm como matemática uma notícia que aconteceu recentemente. Então, a gente pode pegar o lançamento de um avião, que foi agora uma recente, os meninos na caverna da Tailândia e assim por diante. Nessas dinâmicas, elas têm uma característica que é apresentar a notícia para os alunos, proporcionar uma discussão entre eles e a resposta de um quiz, né? Mas mais do que isso, mais do que 40 minutos de aula, a gente espera que essas dinâmicas ofereçam outras coisas para os nossos alunos. Do ponto de vista matemático, a gente espera que os alunos saibam interpretar aqueles dados que estão lá. A gente espera que eles passem a ter um olhar mais crítico sobre as informações numéricas que estão lá e coisas assim, né? E muito mais até do que análise de gráficos e tabelas. A gente quer ir muito mais além com essas notícias, né? Já do ponto de vista, pensando em outras habilidades, a gente espera que essas notícias, elas favoreçam a curiosidade, a ampliação de discussões, que elas resgatem os valores, porque se a gente pensar hoje, a gente tem uma mudança de hábito muito forte na nossa sociedade. Antigamente era comum as pessoas se reunirem ao redor de um aparelho de televisão às 8 horas da noite para assistir as notícias do dia. Hoje, cada um tem seu telefone celular, e será que eles se reúnem para discutir as notícias do dia? Será que não é tudo muito rápido, aconteceu meia hora depois a gente já sabe e ninguém discute? Então, a gente pelo menos está tentando que durante as nossas aulas que utilizam o PENSE e as notícias, a gente tenha uma série de discussões e que o professor consiga trabalhar com os alunos muito mais do que uma simples notícia, né? Agora, eu vou convidar a professora Luciane, professora de língua portuguesa, para nos dizer, do ponto de vista de língua portuguesa, como funcionam as notícias, Lu? Conta pra gente. Oi. Então, como a Vanessa comentou, o principal objetivo da notícia, né, é informar o leitor sobre algum acontecimento. No caso da língua portuguesa, quando nós trabalhamos a estrutura do gênero, quais são os principais elementos, aí o que, quando, onde, como, então tudo isso também está envolvendo as principais habilidades que a Vanessa nos colocou ali, né? Na questão de não só de ler e interpretar os dados dessa notícia, da interação com o que a sociedade está passando, né? Porque a gente sabe que hoje as notícias, elas são propagadas instantaneamente, né? Aconteceu um fato e a gente já está sabendo dessa notícia. Temos só que cuidar com as fake news, né? Para realmente ver essa veracidade. Então, em relação à língua portuguesa, o trabalho com a notícia, ele vem explorando muito mais a questão crítica, a visão do aluno em relação àquilo que lhe é apresentado, né? Se essa notícia realmente ela está informando fatos reais, né? O que está acontecendo, o porquê que está acontecendo, onde está acontecendo, seriam os principais elementos na avaliação da característica desse gênero jornalístico, né? Um dos principais gêneros que a gente trabalha dentro do gênero, da esfera jornalística, tá? É muito importante, como a Vanessa colocou ali no início, essa integração, essa importância da visão do professor de outras áreas, e fico feliz pelo PENSE Matemática estar resgatando a questão desse gênero também nas suas dinâmicas, porque tinha uma certa época que a gente ouvia muito assim, o meu aluno vai mal em matemática, tá? Porque ele não sabe interpretar a situação problema. Tá. E o que se fazia, né?
Então, muitas vezes ficava jogando a culpa. A culpa do professor de língua portuguesa, que não trabalhou, a culpa é disso, a mesma coisa em geografia, e não se entendia a necessidade de que há uma unificação. Mesmo eu trabalhando com áreas diferentes, é necessário, tudo hoje, né, sempre, né, envolve a questão da leitura e da compreensão desses textos. Se eu não souber o que está acontecendo, eu não tenho como resolver a determinada situação. E na matemática a mesma coisa, né? Como ler e extrair os dados daquela notícia? Como ler e extrair os dados daquele enunciado? Então, é importantíssimo esse trabalho em conjunto, tá, da língua portuguesa, nesse caso, como hoje a gente está falando, em relação à matemática, né? Mas em relação às outras áreas também. Então, é importante que, mesmo na aula de matemática, o professor reforce essa importância de se averiguar o que está sendo noticiado, a importância de que essas notícias, qual a importância dessas notícias em relação à sociedade, à minha vida, e isso faz com que o aluno transcenda os seus conhecimentos ali de sala de aula para casa, para a sociedade, né? Porque isso ele vai discutir essas situações em relação ao âmbito familiar. Por exemplo, quando a Vanessa citou ali a situação de que antigamente nós reuníamos às 8 horas em família para ouvirmos as principais notícias, né? O que estava acontecendo no mundo, na sociedade, ali, de uma forma geral. E hoje não. A cada instante a gente está recebendo essas informações. E como lidar com isso? Então, o papel do professor acaba ampliando também essas oportunidades, não só de trabalhar o gênero, não só explorar isso, mas como lidar com essas situações, né? Como nós podemos transcender a leitura, não só daquilo que está expresso, tá? Fazer essas leituras entre linhas. Então, língua portuguesa, matemática, geografia, precisa sempre estar, né? Todas as áreas estar inteiradas, tá? E integradas, tá? Gostei muito dessa proposta, dessa dinâmica, Vanessa. Temos muitas ideias aí. Vamos ver o que o Régio nos conta um pouquinho, né? Sobre como que é lá na sala de aula. E aí, Regis, como é na escola em que você trabalha? Fala um pouquinho para a gente da sua experiência com os alunos, se os alunos trazem a notícia, se eles levam a notícia para casa. Como é a sua experiência? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Vocês já falaram praticamente tudo, né? A Vanessa e a professora de português, já deram, a Luciana, já deram até uma geral até na matemática, né? E assim, é verdade, eu acho que ela tem razão, a Pro tem razão, porque quando a gente faz o Pense Matemática, tem que integrar mesmo, que nem biologia, economia, e assim, às vezes os 40 minutos ficam poucos, fica aquele gostinho de quero mais, né? Eu gostaria de falar de uma experiência minha, por exemplo, com o 9º ano, e o tema do Pense naquele momento era o impacto do salário mínimo sobre a economia brasileira, né? E assim, foi muito interessante porque você vê que os alunos, eles não têm nem noção do que é o salário mínimo. Eles ouvem falar, mas eles nem... Olha, eu vou falar a verdade, 90% da sala não sabia quanto que era um salário mínimo atual. E eu acho que já começa aí, né? Já começa o ensinamento aí que você vê. Não tem a ver com matemática, é um ensinamento cotidiano da gente e, poxa vida, ninguém sabia praticamente. E com essa dinâmica, ensinei o que era a inflação. Poxa vida, os meninos não imaginavam que era inflação, é o que mais se fala na economia. Acredito também que a questão do Pense Matemática
tentando envolver todas as disciplinas, a questão da leitura. Ninguém para mais para fazer uma leitura de um texto que está publicado no jornal. Então, quando eles verem que tem o KISS, eles querem já ir para o KISS. Eles não querem ler a notícia. Então, eu foco bastante na questão. Vamos ler juntos essa notícia. E aí eles ficam até, como eu diria, desanimados, porque, poxa, ler notícia, Regis, isso aí, eu já escutei isso aí no WhatsApp, mandaram um áudio para mim no WhatsApp. Mas eles não leem. Então, quando a gente vai fazer os nossos cálculos lá no KISS, para responder o KISS corretamente, eles têm dúvida. Poxa, mas por quê? Por que tem dúvida? Porque não leram o conteúdo por completo. É até divertido para nós, assim, porque eu até acho graça, porque eles não querem fazer, eles querem as coisas prontas, né? Quando você pede, por exemplo, não pense em matemática, fez notícia, que nem o da caverna, né, da caverna dos garotos lá. Eles tinham que passar dentro de um buraco, eu improvisei um buraco para eles passarem, né? Uma sugestão do Pense. E aí eles estavam com medo. Para que eu vou passar nesse buraco? Eu falei, poxa, você consegue? Imagina se fosse você naquela situação. E eles acham assim, poxa, não consigo. E foi muito divertido, dinâmico. Eu até separei algumas fotos que você pediu, Vanessa, mas eu não tenho como mostrar as fotos. Então, mas eu acho que eu tenho umas fotos aqui, ó. É de uma outra escola, mas deve ter acontecido algo semelhante, né? Assim, essa é de uma professora que fez essa dinâmica recentemente também, e improvisado na sala. A gente vê as carteiras, com as crianças passando, deve ter sido por aí com você também, não? Eu fiz com papelão, eu peguei uma folha grande de papelão, tipo uma caixa de geladeira, e montei um esquema de uma caixa de geladeira, e eles passaram dentro dessa caixa de geladeira. Mas você fez uma vivência mais, com eles. Uma situação mais real, né? Porque exatamente. Aí ele ficava, vamos dizer assim, totalmente dentro, quando ele está dentro da caixa, ele se sentia totalmente... O corpo dele ficava dentro da caixa. Dentro da caixa, e assim ele se sentia mais real dentro de da caverna, né? Beleza. E aí, depois que eu fiz essa experiência aí, eles ficavam falando assim, puxa, porque eles me chamam para a região, imagina cheio de água. Eu falei, imagina cheio de água barrenta, que ninguém conseguia enxergar nada, que tinha que se guiar só por um... Eu acho que eles, puxa vida, como deve ter sido difícil. E aí, para simular o cilindro de oxigênio, eu coloquei as mochilas, aí ficou uma dificuldade maior. E assim, quer dizer, de uma notícia a gente conseguiu fazer várias coisas. O tamanho, a parte matemática, eu falei do tamanho da espessura do buraco, da bitola do buraco. E assim, eles curtiram bastante, sabe? Eu incluí o Pense Matemática nas minhas aulas. Por exemplo, eu tenho aqui 6 aulas de matemática semanais. Uma delas é o Pense. Assim, chega no dia do Pense, eles já estão na porta, vai ter Pense, vai ter Pense. Aí quando eu falo que o Pense é no laboratório, é uma felicidade. Quando eu falo que o Pense é na própria sala, que tem lousa digital e eu projeto na própria sala, eles gostam também, eles preferem ir para a informática, mas eles gostam também. Mas são dinâmicas que trazem o dia a dia para eles. Não tem como eles evitarem isso. Uma outra dinâmica que eu achei muito bacana foi da Ponte Rio-Niterói, que a Ponte Rio-Niterói tem 12 quilômetros de extensão. Eles não sabiam quanto tinha da distância daqui da escola até a casa deles. Aí eu falei assim, olha, eu moro a uns 12 quilômetros. Se tivesse uma Ponte Rio-Niterói da minha casa até a escola, eu só pegaria a Ponte Rio-Niterói. Então, eles não têm noção, assim, de distância, de vivência do dia a dia, de reportagens, eles só ouvem falar, mas eles nem imaginam do que se trata realmente. Uma outra dinâmica também que eu achei muito legal é aquela do Uber Táxi, ou aplicativo. Eles falavam assim, lá na minha casa, meu pai só pega o Uber. Aí eu falei, por que ele só pega o Uber? Porque é o mais barato. Eu falei, nem sempre, temos que fazer alguns cálculos. E aí, quando a gente abre a planilha do Excel, aí fazemos alguns cálculos, eles falam assim,
em alguns momentos o Uber não é tão mais barato, né? Bom, enfim, assim, as dinâmicas aqui, para nós, têm sido feitas de uma maneira muito agradável, e eu acredito que eles estão aprendendo, inclusive geografia, biologia, economia, além da matemática. Eu acho que eles estão fazendo muita aprendizagem e desenvolvimento de habilidades de leitura, Regis. Porque você veja, essa tua forma de fazê-los, mesmo eles não tendo lido a notícia da caverna, né? Quando eles executam ações, é uma forma de leitura diferenciada. Sem dúvida. Né? Então, às vezes, a gente quer que o aluno leia aquilo que estamos apresentando. Nem sempre a leitura é só por meio da escrita. A gente tem tantas outras formas de leitura. Tá? Quando você foi e fez a planilha com os gastos do Uber em relação a outro dispositivo, outro, né? Você fez uma leitura diferenciada. Então, é importante também salientar que a matemática, a forma de como ela expressa os dados, é uma outra forma de leitura. Eu não preciso estar ali lendo o texto de uma forma corrida, né? Então, ele está fazendo leitura. Entendi. Sabe que a fala do professor Regis, eu fiz 2 registros aqui enquanto ele falava que me chamaram muita atenção. O primeiro é o fato dos nossos alunos de 9º ano não saberem o valor do salário mínimo. E, então, se ele não sabe o valor, muito menos o que deve ser pago com esse salário mínimo. Será que eles têm noção que quando foi criado o salário mínimo, a pessoa deveria pagar a alimentação, vestuário, né? E não dá conta hoje com esse valor desse salário. E assim, dependendo da realidade, nossos alunos, o salário mínimo é muito inferior do que a renda familiar. Então, eu acho que isso aí dá margem para uma discussão muito maior do que uma aula de 50 minutos. Ah, sem dúvida, né? Vanessa. Eu acho assim super válido. E a outra sobre inflação. Gente, como pode um aluno de 9º ano não saber o que é uma inflação, né? Ele não escuta isso, o pai não fala que está caro, que subiu, tá, mas eu acho que falta a relação. Isso mesmo, Vanessa, falta a relação, né? Porque às vezes ele até sabe o que é, mas ele não faz essa relação. E não conecta a palavra, né? Não conecta a palavra, né? Uhum. Então, e às vezes, como o Regis disse, eles querem tudo pronto. Né? Tudo pronto. E a gente precisa, como professor, despertar essa curiosidade desse aluno. É despertar o envolvimento um pouco maior desse aluno. Né? Então, se hoje o salário mínimo é tanto, dentro de uma curiosidade, não existe só o salário mínimo nacional, existem salários mínimos regionais. Vamos investigar mais isso, né? Despertar a curiosidade em outras situações. Como é essa relação? Quanto é um salário mínimo regional em um estado, em outro estado, em relação ao salário mínimo nacional? Tá? Isso é leitura, isso é matemática, isso é probabilidade, né? Isso é geografia. Por que nós estamos fazendo uma distinção entre um estado e o outro? É uma história. Porque história, Como a Vanessa falou, o salário mínimo era para pagar todas as contas, né? E assim, eles questionaram muito assim, poxa, Regis, por que o governo não chega e fala assim, não, daqui para frente o salário mínimo é R$ 1.500, porque eles estão querendo colocar em R$ 1.002, né, a primeira vez. E aí eu expliquei assim, poxa, professor, é o seguinte, quantas pessoas recebem a partir do salário mínimo? Se o governo der um aumento de R$100, tem que multiplicar aí por 200, 300 milhões de pessoas que recebem a partir do salário mínimo. Isso acarreta um gasto muito grande para o governo, né? E aí eles ficam questionando exatamente isso. Poxa, por que não aumenta simplesmente? Aumenta simplesmente. Seria bom assim, né? Seria fácil, né? É fácil. Eles não têm a noção da questão macro da coisa, né? Porque envolve todo um país, né? Mas eu acho que essas dinâmicas são as que eu mais prefiro. Porque... elas são polêmicas, né? Exatamente. Abre discussão. Uhum. Abre uma discussão.
e são as que eu mais prefiro. Na minha opinião, são as que mais chamam a atenção até dos alunos, porque outra coisa que eles adoram é o quiz, né? Eles querem fazer o quiz. Então ele vê lá que tem três itens o Pense, eles querem ir para o quiz, para fazer o quiz. Mas, poxa, como que querem ir fazer o quiz sem ler do que se trata, sem pegar argumentos para fazer os cálculos? Eu acho que, como a gente está falando, talvez, tem que ter a leitura. Talvez, Regis, a gente até vou depois conversar um pouquinho com a Vanessa, né? Mas colocar algumas situações que esses alunos percebam a importância dessa leitura. Tá? A gente tenha que talvez usar algumas estratégias antes da leitura, não só leia o texto, né, ou propor essa leitura, mas instigar algumas situações para que o aluno sinta a necessidade e sinta, perceba, não sinta, desculpa, ele perceba a real necessidade da leitura. Tá? E isso é um trabalho simples que aí o professor vai embutindo e com certeza vai fazer um grande diferencial. Não só aí na tua aula, né? Porque daí ele vai conseguir responder o quiz normalmente, ele vai poder ser mais crítico, ele vai poder se interessar por outros pontos que uma notícia, porque uma notícia, o que ela é? Ela relata um fato para nós, mas esse fato, muitas vezes, como eu disse anteriormente, o aluno acaba não fazendo correlações com outras situações, porque a notícia também tem que ser lida entre linhas, né? Então, quando você fala da questão da história do salário mínimo, o que isso, ao longo desses anos do nosso, né, dessa mudança, mudou o século e o salário mínimo está aí e ainda continua não dando conta. Então, tudo isso, a leitura tem que despertar no aluno essa curiosidade de investigar. E com isso, nós vamos ter alunos com habilidades mais direcionados ao que hoje nós temos como proposta de habilidades para o século XXI. Esses alunos mais críticos, alunos mais investigadores, né? Mas, assim, em resumo, é importante que todos os professores, né? No caso aí, a aplicação das dinâmicas da matemática, os professores da matemática reforçarem a importância de se ler e de não ler por ler, mas ler compreendendo, tá? Para poder fazer análise desses dados para que eu possa realmente executar o quiz ou as outras atividades propostas pela dinâmica. Aí, gente, eu agradeço muito, Luciane, o Regis, com o seu depoimento. Espero que os professores tenham aproveitado. A gente tem aí mais 2 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser escrever alguma coisa via chat, estamos ainda à disposição de vocês. Eu espero, sim, que essas dinâmicas realmente estejam despertando nos nossos alunos uma série de coisas, né, e que a gente tenha, assim, atingindo, assim, devagar, assim, os objetivos de fazer com que realmente esses alunos passem a ver, enxergar as notícias com outros olhos, não uma coisa velha, chata e de adulto, né? Então, considerações finais, Regis, quer falar mais alguma coisa? Eu espero que eu tenha ajudado, colaborado com vocês. Qualquer dia eu vou aí. Eu tô a fim de ir até o Apositivo para falar com vocês. Faz tempo que eu tô a fim. Venha nos visitar. Vamos lá. Foi um prazer, espero que eu tenha ajudado. Foi um prazer conhecer vocês, mesmo que não seja pessoalmente, né? Só pelo vídeo aqui, mas eu faço Pense toda semana e eu acho que isso tem um valor agregado aí no final da cidadania do meu aluno, né? Eu acho até que poderia ser para o médio também algumas coisas. Mesmo que o aluno do 9º ano não saiba o que é inflação, de repente aquele menino que está se formando, que tem cartão de crédito, que tem carro, que dirige, às vezes ele também não sabe o que é inflação. E só vai aprender inflação se ele fizer um curso de economia, talvez, sei lá. Administração. Então, assim, às vezes o aluno não sabe. Eu acho que isso aí é até um tema para mestrado, viu? Um artigo para mestrado, porque
eu acredito que muitos alunos nossos aqui na escola, na minha escola, que é uma escola de ensino, é uma escola de classe média, alta, eu acho que eles não sabem o que eles querem fazer no futuro, se eles sabem, conhecem economia, não conhecem. Eu acho que esse Pense em Matemática poderia se estender para o ensino médio também. Vamos anotar a sugestão, vamos aqui. Sugestão. Quem sabe a gente tenha uma extensão aí. Tá bom? Então, obrigado, Regis. Valeu, Vanessa. Obrigado, valeu, Luciane, muito obrigada. Imagina, obrigada a você também, viu? Parabéns. Parabéns, Regis, pelo teu trabalho aí. Muito obrigado. Podem vir me visitar aqui também, se vocês Vamos também. Valeu. Certo. Valeu, tchau. Tchau, um abraço.